Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo em que nós estamos falando sobre algumas funções sintáticas básicas com ênfase nas propriedades do verbo e dos elementos que são pedidos pelo verbo, os elementos que são argumentos do verbo, a transitividade verbal. Eu sou Herisson Cavalcante, o vosso professor cancelado favorito, e se você for novo aqui no canal, ele está organizado inteiramente em playlists em que você pode navegar para encontrar os temas que você precisa. No último vídeo, nós vimos que a gramática tradicional possui classificações dos verbos com relação aos seus argumentos, aos elementos que são exigidos pelo verbo para cumprir as suas funções, e basicamente quanto a ter sujeito, o verbo pode ser impessoal ou pessoal. Quanto a ter complemento, o verbo pode ser intransitivo, transitivo ou bitransitivo. Já com relação unicamente à quantidade de argumentos, ou seja, a quantidade de elementos que são exigidos pelo verbo, nós podemos ter verbos com 0 argumentos, com 1, com 2 ou com 3 argumentos. No último vídeo, demos exemplos de verbos com 0 argumentos. Verbos que tendem a não pedir nem sujeito, nem complemento. E hoje nós vamos falar sobre verbos que pedem um argumento. Mas, quando falamos de verbos com um único argumento, nós temos dois subtipos, porque esse argumento único pode ser tratado pela sentença como sujeito sentencial ou pode ser tratado como um complemento. E nós vamos começar falando justamente sobre os verbos que pedem um único argumento, e esse argumento é tratado como se fosse um complemento, um objeto. Por exemplo, o verbo haver no sentido existencial. O verbo haver existencial é outro tipo de verbo impessoal, porque ele não vai ter sujeito, ele vai ter apenas o complemento. Então, por exemplo, em houve uma grande confusão ontem, esse elemento, uma grande confusão, em relação a haver, é o seu complemento. Em 2, havia ainda alguma esperança, embora remota. Alguma esperança é um argumento de haver. Haver precisa desse elemento, mas esse elemento não é o sujeito, é o objeto direto. Em 3 também, houve um tempo em que éramos felizes. Toda essa sequência, um tempo em que éramos felizes, é o argumento de haver. Notem que esse argumento é grande, tem uma oração aí em que éramos felizes, mas esse em que éramos felizes está dando uma característica de tempo, está modificando o tempo. Então, está dentro dessa estrutura, dessa expressão aí, que é selecionada pelo verbo haver. Mas, quando falamos do verbo haver, nós temos que ter cuidado, porque é relevante qual é o tipo do uso desse verbo, se ele está sendo usado de fato como um verbo existencial, porque o verbo haver tem outros usos. Um outro uso que nós podemos encontrar é o haver usado como auxiliar, em que ele não é o elemento que de fato define qual é o tipo do evento. O verbo haver existencial está determinando, definindo um tipo de evento, que é um evento de existência. O verbo haver auxiliar está marcando tempo e aspecto para outro verbo que é o real definidor do evento. Por exemplo, em 4, os homens haviam lutado até o último suspiro. Nós não temos um evento de existência, nós temos um evento de luta. A forma lutado, que é o segundo verbo da locução, é o verbo que define qual é o tipo do evento. Logo, é esse verbo que vai definir a quantidade de argumentos que a sentença vai ter e qual é o comportamento desses argumentos. Os homens aí até disparam a concordância no verbo haviam, mas ele tem uma relação semântica, esse sintagma tem uma relação semântica com lutado. Eles são os elementos lutadores, agentes do ato da luta. E havia aí, então, não é um predicador com um argumento que é objeto. Não, ele é simplesmente um verbo auxiliar que marca tempo e aspecto de outro verbo. Grosso modo, é como se em 4 nós tivéssemos uma paráfrase de os homens lutaram até o último suspiro. Da mesma maneira, em 6,
as aves haviam voado para longe antes do amanhecer, nós temos um evento de voar, determinado pelo particípio voado, e haviam aí traz apenas a informação gramatical de tempo e de aspecto. As aves é argumento de voado, não de haviam. E isso pode ser uma paráfrase semelhante a as aves voaram para longe antes do amanhecer. Tenham, portanto, isso em mente, que quando nós tivermos um verbo auxiliar e um verbo principal, quem vai definir o tipo do evento é o verbo principal. Um outro verbo que se comporta dessa maneira, como o haver existencial, é o ter existencial. Notem também que o verbo ter tem muitos usos diferentes. Existe um ter usado no sentido de posse, em que alguém possui algo, alguém tem algo. Nesse caso, nós temos sempre uma relação entre dois seres. Então, nós vamos ter dois argumentos. Mas ter, no sentido existencial, se comporta exatamente como o verbo haver, sem nenhuma diferença. Em 8, por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho. Uma pedra é o argumento de tinha e é o objeto. Para vocês verem como a função de ter aí é equivalente à de haver, há muita gente que cita esse verso do poema de Drummond como se tivesse o verbo haver. Cita como se fosse havia uma pedra no meio do caminho, quando o verso diz tinha uma pedra no meio do caminho. Em 9, tinha uma multidão na praça. Uma multidão é complemento de tinha. Em 10, teve uma confusão no mercado ontem. Uma confusão é complemento de teve. Nós temos aí o argumento único do verbo ter, no sentido existencial, se comportando como complemento objeto direto. Só que há outros verbos que têm esse mesmo tipo de comportamento. Por exemplo, o verbo fazer, também no sentido semelhante ao existencial, em que ninguém está fazendo alguma coisa, ninguém está realizando alguma coisa, nós não temos um fazedor de algo, nós temos apenas uma declaração de existência ligada a questões de tempo e questões de clima e elementos semelhantes. Então, em 11, o meu avô morreu faz 5 anos, nós temos duas orações, na verdade. Nós temos o meu avô morreu e depois temos faz 5 anos, dando uma informação de tempo decorrido em relação à oração anterior. Notem que até é possível trocar esse faz por a. O meu avô morreu há 5 anos. Em 12, fazia muitos anos que não voltava àquela casa. Também é o argumento do verbo fazer, é o complemento. Notem que não voltava àquela casa é uma característica de anos, é uma caracterização de anos, está dentro dessa expressão. Em 13, ontem fez um calor insuportável. Nós novamente não temos alguém praticando alguma ação, nem possuindo nada. Estamos apenas afirmando a existência de um calor insuportável, em que poderíamos trocar inclusive o fez por houve. Agora, um outro caso é o verbo tratar, que também pode ser usado no sentido que não é esse. Podemos falar sobre tratar no sentido de cuidar ou de administrar, em que nós vamos ter sempre dois elementos. Alguém cuida de algo, alguém trata de algo ou trata algo. Mas em 14 nós temos um uso impessoal. Trata-se de um assunto complicado. É apenas uma afirmação quase como de existência, que nós não temos um agente aí em relação a esse tratar. Da mesma maneira, em 15 trata-se de uma questão de justiça, não de favor. Nos dois casos nós temos um complemento do verbo, com a diferença em que agora nós temos um complemento preposicionado. Nós temos uma preposição aí de introduzindo esse objeto. O objeto é indireto, então, como se diz. Antes de terminarmos, uma questão importante sobre concordância, especialmente voltada para a questão do ensino nas escolas. De acordo com a gramática tradicional, em todos esses casos, esse argumento desses verbos é um complemento. Não é sujeito, portanto, não deve haver nenhuma concordância entre o verbo e esse argumento. O verbo, então, deve sempre ficar no singular, nunca no plural. Então, em 16, ao invés de haviam 1000 pássaros no céu, deve ser havia 1000 pássaros no céu. Em 17, ao invés de houveram tempos de paz e de alegria, houve tempos de paz e alegria.
E é da mesma maneira com outros verbos, em que ao invés de tratam-se de questões importantes, trata-se de questões importantes, a menos que estejamos indicando uma relação de fato agente-paciente. Estejamos falando de um conjunto de pessoas, né? Várias pessoas tratam desse assunto, aí é uma situação diferente. Porém, e aí vem uma questão importante, nós temos essa situação aparentemente contraditória, que é entre o comportamento do verbo haver e o comportamento do verbo existir. Sempre que vamos falar do haver existencial, nós costumamos apontar que ele é haver no sentido de existir. Isso nos coloca na seguinte situação curiosa. Quando haver, quando ter, quando fazer são usados no sentido de existir, esses verbos não devem fazer concordância. Mas o próprio verbo existir exige a concordância com o seu argumento. Então, muitos problemas não disparam a concordância quando é argumento de haver, de ter, como em 18, mas dispara a concordância quando é argumento de existir, de acontecer e de ocorrer. Existiram muitos problemas, aconteceram muitos problemas, ocorreram muitos problemas. E aí é algo que nós devemos ter em mente porque há muita confusão entre os alunos em que eles fazem concordância com haver, ter, etc. Houveram muitos problemas. E às vezes não fazem concordância com existir, acontecer e ocorrer. Existiu muitos problemas, aconteceram muitos problemas. Isso deve a várias coisas. Primeiro, no caso de existiu muitos problemas, é porque o português brasileiro tem uma tendência, de fato, à redução da morfologia, à redução da concordância em geral. Porém, é curioso que com relação a haver e ter e fazer e tratar-se de, nós temos o fenômeno oposto. Ao mesmo tempo em que nós estamos cada vez fazendo menos concordância, com esses verbos que deveriam ficar sem concordância, nós tendemos também a colocar a concordância. Os falantes fazem a concordância com esses verbos e a questão é por quê? O motivo é simples. Primeiro, por causa da semelhança com o verbo existir. Já que nesses casos existe uma concordância entre existir, acontecer, ocorrer e o argumento, faz sentido que esses verbos, que têm um sentido, têm um significado muito semelhante ao de existir, deveriam se comportar como existir. Historicamente, isso nem sempre foi verdade. Essa separação desses dois grupos de verbos acontece, existe na gramática, porque havia um comportamento distinto deles na língua. Hoje parece não haver mais. Mas a segunda explicação é porque é uma característica universal essa grande tendência das línguas de realizar algum elemento na função de sujeito de sentenças conjugadas, de sentenças finitas. É uma tendência universal. Então, nesse caso, o falante está justamente seguindo essa tendência. Esse é o único argumento que tem na sentença. Essa sentença é finita, então esse é o único argumento, deve ser o sujeito. Esse é um fenômeno linguístico normal, previsível, compreensível. Ainda assim, com relação a domínio da norma padrão, quem vai ser professor deve estar, em primeiro lugar, atento a essa diferença e atento ao fato de que isso vai fazer com que muitos alunos usem concordância nesse caso, porque assim é a língua que eles falam, mas eles têm que ter a sua atenção chamada para o fato de que não. Nesse caso, na língua padrão, você não deve fazer a concordância. Antes de terminarmos, uma recomendação de um livro para vocês. É o livro Sintaxis, uma introdução, organizado pelos professores Gabriel de Ávila Otero e Eduardo Kennedy. E o legal desse livro é que cada capítulo faz uma introdução a um tipo diferente de abordagem com relação à sintaxe. Há um capítulo sobre sintaxe gerativa, sintaxe minimalista, sintaxe experimental, teoria da otimalidade, voltada para a sintaxe, sintaxe tipológica, computacional, funcional, etc. É uma boa maneira de vocês terem uma visão geral sobre as várias abordagens diferentes com relação à sintaxe que existem dentro dos estudos linguísticos. Nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós falamos mais sobre transitividade, tipos de verbos, tipos de argumentos. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima
e Deus abençoe vocês.